Salve, gente! Muito bom dia! Muito bom dia a todos vocês ligadíssimos aqui na nossa querida Rede Brasil de televisão. E hoje nós estamos começando o programa de uma forma diferente, porque é um programa diferente. É um programa onde nós vamos ter um convidado, vamos entrevistar. Gisele está aqui comigo. Muito bom dia, Gisele. Bom dia, Tudo bem com você? Tudo bem. Bom dia, gente de casa. Eu já estou muito feliz com os convidados, com o tema. Sabe que eu sou atriz. Eu sei. Sou atriz, então eu estou muito feliz da gente falar sobre cinema brasileiro, né? Principalmente. Mas, Gisele, além dessa entrevista que nós vamos ter e que já o nosso convidado, já tá ali, super convidado de honra, vai estar aqui com a gente. Eu quero saber de você. As outras atrações do dia. Bom, hoje temos musical Pedro Terra, né, que começou sua carreira aos 17 anos nos bares da Vila Madalena, voz e violão. Vai ser bem bacana, hein? Temos o chefe Arturo Salano, que vai fazer um ravioli gigante de massa de pastel com carne seca e molho de abóbora. E tem o bolo de milho também, gente. Uau. E temos mais convidados, Zilda Maio, grande atriz maravilhosa, Zita Carvalhosa e Fernando Martins, nosso colega, que vai vir aqui esse programa tão diferente, tão especial. Puxa vida, quanta coisa boa, né? Hoje o programa tá recheado. Olha, tem uma pessoa aqui que a gente tem que receber. Dionísio! Tapete vermelho hoje, né? Sérgio Manberti aqui com a gente. Querido, tudo bem? Bem, obrigado. Por favor, Sérgio, fica à vontade. Puxa vida, que honra te receber aqui. Para mim também. Eu já tive essa honra aqui nessa mesma Rede Brasil, de entrevistar o Sérgio Manberti. O ano passado, O ano passado. Tive com o Sérgio, entrevistei o Sérgio Manberti já para uma revista que eu trabalhava, né, há muitos anos, na Editora Abril, e é sempre um prazer muito grande falar com pessoas tão iluminadas, com pessoas tão incríveis como você, Sérgio. Que bom. Muito obrigado. Então, eu estou aqui mais uma vez com essa peça que eu estou fazendo agora lá no Teatro Renaissance, que é Visitando o Sr. Green, do Jeff Barron. Nós já estamos em cartaz desde 2015. Uau! E entramos, saímos, nesse intervalo, eu fiz o Panorama Visto da Ponte, que acabou de ganhar o prêmio de melhor espetáculo do ano do APCA, e eu fui honrado com o grande prêmio da crítica pela minha trajetória, pelos meus 80 anos de idade e 63 de profissão. Recebi 63 anos de profissão. Gente, e é muito difícil. Imagina ficar em cartaz desde 2015 e hoje em dia no Brasil. A gente vai e volta. Eu fiz essa peça no meio, mas agora nós estamos fazendo uma temporada de 2 meses aqui no Renaissance e eu tive a honra também de ser convidado para representar o Brasil agora na primeira semana de julho. Semana que vem eu estou embarcando em Moscou, para o Festival de Teatro Chekhov de Moscou. Meu Deus! 3 apresentações que já estão lotadas, viu? Que fantástico! E vamos representar o Brasil junto com outros grandes espetáculos internacionais. Então, vai ser um bate-volta danado. Mas, nossa! É uma loucura, porque eu vou essa semana, eu volto no dia 4, dia 5 eu chego aqui, dia 6 já tem espetáculo. Então, que correria, que pique, hein? Pois é. Mas, esse ano foi um ano de viagem. Eu estou viajando desde janeiro. Nossa. Sérgio, me diz uma coisa. A gente sabe que Panorama à Vista da Ponte, apesar da sua importância, né, dentro da dramaturgia mundial, ela não foi uma peça muito encenada no Brasil. Eu lembro de uma encenação, se não me engano, com o Léo Vilar. Exato. E com o Sérgio. Sérgio Brito. O Sérgio Brito, exatamente. Eu fiz o papel do Sérgio Brito. Então, o Sérgio e o Leonardo Vilar. E Natália. Mas isso há muitos anos. Foi 58. Nossa. Não fala que é de 58, porque o pessoal faz conta com a gente. Gente, eu não era nem nascida. E agora é que ela voltou com vocês. Isso, foi assim, viu, Décio? Eu também tinha essa recordação muito intensa do espetáculo do Léo, que ele ganhou todos os prêmios na época e tudo. E também foi uma época em que o Arthur Miller estava numa grande evidência, estava casado com a Marilyn Monroe. E foi uma época em que ele foi perseguido também por causa dos pensamentos dele políticos, né? O macartismo, né? O macartismo na época, ele foi considerado comunista e tal, era um homem de esquerda, um homem socialista, mas não era nenhuma ameaça. Mas nossa, um intelectual. Ele foi um intelectual, ele foi ameaçado e tudo. E
E ele escreveu essa peça, que é o Panorama, que é aquela peça que estão as imagens aí. Sim. Essa peça foi justamente... Ele fala sobre a delação nessa peça. E que você lembra, né? Ele delata os imigrantes porque ele fica com ciúmes da relação do menino com a sobrinha, né? Claro. Então é uma peça belíssima. O Rodrigo Lombardi fez o papel do Léo magnificamente, não ficou nada a dever, pelo contrário. Bacana. O Rodrigo está num momento especial como ator, entendeu? Inclusive ele concorreu ao Prêmio Shell e tudo. Mas certamente foi um trabalho extraordinário, muito bem recebido pela crítica e pelo público. Nós ficamos 6 meses em cartaz e depois, em janeiro, nós começamos uma excursão pelo Brasil, viajamos durante quase 3 meses. Olha, e em seguida delícia. eu voltei a viajar com o Sr. Green. Também fiz o mesmo percurso que eu fiz com o Panorama pelo Brasil. Então, desde janeiro que eu estou na estrada. Tá viajando, que pique, né? Nossa. Imagina, desde janeiro viajando. E eu vou fazer agora, em agosto, uma exposição também das minhas colagens na Galeria São Paulo Flutuante, da Regina Boni, que foi ex-mulher do Boni, mãe do Boninho. Olha, É uma galeria maravilhosa. Cheio de projetos. Entendeu? A vida é a todo vapor. Pois é. Tava com saudade. Eu Sabe que a gente fez uma também. novela juntos? Ah, é? Ele fazia o Seu Dionísio e eu o Zulei, que ele era meu patrão. Olha que bacana. Eu era um homem bravo. Ele era um homem bravo, viu? Aliás, você fez alguns homens bravos, né? Até no próprio programa Castelo Rá-Tim-Bum, do Karl Hamburger, você fazia não um homem bravo, mas um disciplinador. Certamente, muito carinhoso, mas realmente o Dr. Vitor, quando ele falava raios e trovões, aquilo estremecia. Olha, a Bia está me avisando que tem um VT para a gente mostrar agora, né? Então, põe no ar, põe no ar o VT. Olá, pessoal. E com vocês, o dono deste castelo. O tio, o grande amigo, mago e inventor, Dr. Vitor. Ora, muito obrigado, meu sobrinho, muito obrigado. Eu confesso que eu também adorei esta minha nova super invenção, o bonecóptero. Mas é incrível, né? A gente Clássico, mergulha né, gente? novamente naquele universo, né? O Dr. Vitor é realmente o meu alter ego, né? Eu fico pensando quantas pessoas em casa, né, que hoje são já mães de família, etc., não passaram por essa fase não viram esse programa numa fase assim, já de adolescência, de início da vida adulta, etc. E Certamente. Eu vou dizer uma coisa para você. Hoje, eu já vejo pessoas que foram público do Rá-Tim-Bum. Em 95 começou, né? olha só, E são 24 anos. 24 anos. E que hoje mostram para os filhos e até para os netos. Tem que mostrar. Você sabe que eu tenho uma bebê agora. Ai, que E tem lindo. que mostrar, porque são grandes coisas, grandes Então, obras que não podem morrer. o programa continua atual, moderno, porque ele nunca foi um programa que colocasse a criança debaixo de um cabresto, né? Pelo contrário, ele provocava uma interatividade maravilhosa e abordava temas maravilhosos, né? Verdade. Desde os temas, vamos dizer, falando das artes, falando de comunidade, de questões comportamentais, como a criança que não quer tomar banho, não sei mais o quê. Eu me lembro de Isso é sempre, até hoje, vai ser sempre a mesma história, um né? motorista de táxi que falou para mim, o senhor salvou a vida do meu filho. Por quê? Ele falou assim, porque ele não queria mais comer, estava com um problema sério. Só. E aí um dia eu estava mostrando o castelo para ele, ele não queria comer, eu falei, olha, se você não comer, eu vou chamar o Dr. Vitor, ele vai falar raios e trovões. Raios e Aí trovões. o Raios menino e comeu na trovões. hora e a partir dali o menino passou a comer. Agora, você falando sobre isso, né? Eu salvei a vida à força. Já falando sobre isso, a importância social
que tem, né, o cinema, a televisão, o teatro mesmo, né? Isso é muito importante. É isso. A gente está... Eu não quero falar sobre isso, porque a gente não é de mimimi, né? A gente sabe. Mas é que esse momento não é um momento exatamente muito propício para falar, porque o Ministério da Cultura nem existe mais, né? Foi extinto. Mas a cultura somos nós, né? Não, a cultura é o público. Então, estamos aí nessa luta sempre eterna e estamos aí lutando para a sobrevivência e fazer com que a cultura tenha esse papel estratégico, entendeu? Ô, Sérgio, me diz uma coisa. Fala um bocadinho sobre a importância de dinheiro vivo na tua carreira. Que foi lindo. Olha, bom, em primeiro lugar, foi um encontro maravilhoso com o Mário Prata. Nossa. Que é um grande autor, né? E o Dr. Pacheco foi um personagem, eu fiz com a Lia de Aguiar, que era uma grande estrela da TV Tupi, que eu tinha uma admiração quando era menor, e de repente ela fazia o papel da minha esposa. Uau. E eu fazia um personagem que era apaixonado pela Marilyn Monroe. E ele tinha um santuário na garagem da casa dele, mas ele era um juiz, um homem muito circunspecto e tal. Mas na garagem ele tinha um santuário da Marilyn Monroe. E aí quando a mulher morre, ele transforma a casa dele num lugar que chamava Freguesia do Ócio. Numa espécie do ócio? No café concerto lá, maravilhoso. Então, a gente tem um pedacinho para mostrar para vocês de dinheiro vivo. Põe lá. Ai, que delícia. Não descuide, portanto, entre vírgulas, do café nas regiões climatéricas indicadas pelos itens 2 e 3. Ponto. Parágrafo. Alô? Sim? Da televisão? Mas... claro. Claro, pode colocar ali. Alô? Doutor Pacheco falando. Como vai, senhor? Como? Como é que é? Quer dizer que o próximo que errar entro eu. Mas me informaram que isso demoraria pelo menos uns 6 meses. Que fantástico. Eu estou muito mais moço agora, né? Com certeza, muito mais jovem agora. Né? Sim, claro. Aliás, o meu cabelo e minha sobrancelha são do Sr. Green. Do Sr. Green, Eu tenho claro. que deixar, porque ele é um homem que está numa casa abandonada e tal. Mas olha, o bacana dessa peça, Visita do Sr. Green, é que ela é uma comédia dramática. Porque o público fica arrebatado justamente com o mau humor desse velho judeu que mora lá em Nova York. Essa peça foi montada em vários... O Harry Wallach, aquele grande ator americano, foi quem criou esse personagem no começo dos anos 90. E aí a peça foi montada em vários países. E esse velho, ele perde a mulher e ele está meio solitário, sem referência. Ele vai atravessar a rua, quase atropelado por um rapaz. E foi o Cássio Escapim que fez com o Paulo. Com o Paulo, eu lembro. E que agora dirigiu a nossa montagem. E o Ricardo Jerry, que é o ator atual, que faz o Ross Gardner, ele vem visitar o Sr. Green e é obrigado pelo juiz a fazer essa visita comunitária, entendeu? Para serviços comunitários, toda quinta-feira às 7 horas da noite. Mas o velho não quer saber de jeito nenhum, entendeu? Então tem a ranzinzice desse velho judeu e tal. Eu me reportei muito, porque meu sogro era judeu, me reportei muito a essa convivência com meu sogro e tudo. E aí o personagem adquiriu uma densidade muito grande, e também houve uma identificação profunda. E também, certamente, é um dos personagens marcantes da minha carreira. E a gente está de final de semana no Teatro Renaissance. E eu vou assistir. Então, e a gente pode chamar, né? Algumas cenas aí. Olha. É isso? Aí? Então põe no ar, por favor. Vamos O senhor assistir. apareceu no meio da rua e só depois que olhou pro lado. Aí eu vi o senhor. Se você me viu, então por que me atropelou? Um acidente de trânsito une um velho judeu e um jovem executivo. O rapaz foi considerado culpado e, como pena, deve prestar serviços à vítima. O relacionamento entre essas duas pessoas, de mundos tão diferentes, é o tema da peça Visitando o Sr. Green. Só uma pitadinha para dar viu? curiosidade. Agora, Sr. Sérgio, com mais de 50 anos de carreira, mais de 30 filmes, 70 peças, diversas novelas, como que o senhor faz para construir esses personagens tão distintos, tão cheios de nuances, né? Como funciona a construção do personagem? A construção do personagem é sempre a partir, certamente,
de uma vivência, de uma referência pessoal. O Fausto Arap me ensinou a falar. Eu estava o primeiro papel. Isso aqui é a navalha na cara que estava passando ali. O primeiro homossexual, realmente como personagem, foi do Plínio Marcos, né? Mas você tem que buscar referências justamente na sua vivência, entendeu? E eu estava tentando fazer o personagem, e eu estava procurando o personagem fora de mim. Aí o Fausto Arap falou assim, olha, você não está conseguindo fazer o personagem, você está procurando ele fora de você. Você tem que começar... Quando as pessoas lerem no programa lá, Sérgio Manberti é o Mick. Você já de cara já tem esse ganho, de que as pessoas já acreditam que você é o Mick. Então não faça esforço nenhum para ser o personagem. Então você vai juntando todas essas experiências, né? Eu já estive na Rússia, agora recentemente... Mas recentemente, eu digo tudo, recentemente, 80. Eu tive em 2010, quando estava no Ministério da Cultura, eu fui para os 150 anos do Tcheco. Eu já estou convidado para um outro espetáculo, que deve estrear em janeiro, no Sesc Pompeia, que é As Três Irmãs do Tchekhov, dirigida pelo sobrinho do Raul Cortez. Do Raul. Isso, e pela Marina Tenório, que estudaram na Rússia e tal. E vai ser, como tem duas plateias, uma plateia vai estar vendo a peça do Tchekhov, Três Irmãs, e a parte do backstage. Então, vai ter outra peça, e é outro público. Então, mostra os atores na convivência dentro do palco. Que delícia. Nossa, que interessante. Deve estrear no começo do ano que vem. Eu devo começar os ensaios em outubro. Tem uns laboratórios, entendeu? Vai mostrar tipo o laboratório dentro. Então mostra um pouco esse lado que você está falando do backstage. Mas a composição de um personagem, ela tem uma série de elementos, entendeu? E para isso tem os ensaios. E a gente vai compondo o personagem e vai agregando, então, os elementos que são necessários para que, de repente... Mas o personagem, ele nasce quando ele entra em contato com o público. Essa é a magia do teatro. Com o público, olha que bacana. Ou seja, a gente sabe que o cinema, a televisão, enfim, a dramaturgia de uma forma geral, a história dela dentro do Brasil, ela não é tão diferente assim do que a história do desenvolvimento dela no resto do mundo. Ela sempre foi um elemento transformador. Exatamente. E ela sempre procurou ter a linguagem que um elemento transformador necessita para poder ter a força, né, de entrar no público, na cultura, transformar-se em cultura e assim modificar as coisas. Eu queria que você falasse sobre um trabalho que todos nós sabemos que representou muito para você, e não só para você, como para o Brasil inteiro. Vale Tudo. Pois é. O Eugênio também faz parte desses alter egos que você vai colecionando, né? Essa multidão, né? Esses alter egos presentes. Eu sou Eugênio, né? O Gilberto Braga foi um encontro tão lindo, porque a primeira novela que eu fiz na Globo foi com o Gilberto Braga, foi brilhante. Então, o meu personagem, ele foi muito bem no começo, mas depois meu personagem não se desenvolveu muito. E aí ele voltou a se desenvolver. Eu fazia filho do Rodolfo Maia, que também foi um encontro maravilhoso também com o Rodolfo, que eu já tinha feito Dinheiro Vivo com o Rodolfo também. E aí o Gilberto falou assim, olha, eu estou te devendo um personagem. E aí, quando ele foi fazer Vale Tudo, ele falou assim, olha, o Eugênio não é um personagem que tem um grande texto, não. Mas ele é um olhar sobre a novela, e principalmente ele fala sobre cinema, que é uma paixão minha, eu sei que é uma paixão sua. Então, o Eugênio, claro que eu tinha ali uma Natália e uma Beatriz Segal. Uau. E uma Renata Sorrá no auge, né? Apenas. Só isso no elenco, só isso. Estava faltando a Laura e a Fernanda, só. Olha, a Fernanda fazia também. Fazia? Também estava completo. Então, não, a Fernanda fez brilhante. Brilhante. Mas vou dizer uma coisa para vocês. O Eugênio, ele foi um presente porque ele se tornou, mesmo sendo um personagem que não tinha tantas falas, mas ele se tornou uma presença obrigatória. Até hoje eu vejo pessoas falarem assim, não, Eugênio, você está na... Me tratam de Eugênio, não me tratam como Sérgio, não. Então, se a gente visse o Eugênio em cena, não seria bom? Eu acho que hoje é dia de recordar, entendeu? Então vamos lá. Aliás, você viu o jantar de luvas hoje.
Ai, meu Deus, era só que faltava. Num país tropical, o garçom servindo a mesa de luvas brancas. Alguém ligou pra mim? Não, senhora, dona Odete. Por quê? A senhora tem mais roupas para vender? Estão voltando. Aliás, eu vou servir. Odete era danada, mas ele também dava... Fala pouco, mas falou pouco, mas quando fala também, né? Grande Beatriz, saudades. Muito Nossa, grande amiga. que coisa, E uma atriz extraordinária, foi uma companheira. E Natália nem fala. Natália a gente ainda convive. A gente tem tido muitas despedidas ultimamente, né? Faz parte desse universo, né? Sim. Mas ainda fiz recentemente fui ver o espetáculo de Natália e aí foi feita uma entrevista para divulgação também e a gente conversou e... Natália é uma deusa. Nós estamos aí na luta pela preservação do TBC, né? Sim. Nesse prêmio que eu recebi agora, também foi homenageado o Franco Zampari e foi homenageado também o Dr. Alfredo Mesquita, porque o TBC... Sou filho desse teatro, porque a escola de arte dramática que eu fiz, foram 4 anos, tantos outros atores fizeram, ela nasceu ali no TBC. Quando eu fui presidente da Funarte, porque eu fiquei 12 anos no Ministério da Cultura, entendeu? Eu ocupei cargos importantes lá, inclusive a presidência da Funarte. Quando eu era presidente da Funarte, a Magnólia, que era a dona do TBC, queria vender o TBC porque ela estava doente, tadinha. E ela falou assim, eu vou vender para quem quiser comprar. A gente, para não deixar que o TBC se transformasse numa garagem, ou sei lá, em igreja, ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Supermercado, eu adquiri porque achava que o TBC é berço do teatro brasileiro contemporâneo. Tinha que ser... Fizemos a compra, o TBC, nós fizemos, iniciamos todo o projeto civil, foi feito metade na minha gestão, metade na gestão do Antônio Graça, e aí o Ministério mudou de mãos, aí mudou o governo, e faz 5 anos que todo esse trabalho está lá perdido. São 20 milhões que foram envolvidos e está parado lá, o teatro parado, um teatro que é de uma importância histórica. Importância histórica, sem então, dúvida. É uma pena, mas estamos aí essa sociedade, nós estamos justamente tentando criar quem se habilite, o SESC que foi convidado, de repente, para poder, de repente, terminar as obras e fazer uma unidade do SESC. Vamos ver, estamos aí nessa luta. Vamos na torcida, na luta. Aí eu estou fazendo um apelo aos empresários aí, que não tinham, naquela época não tinha leis de incentivo. Sim. Empresários como o Franco Zampari, que pegaram o seu dinheiro pessoal e fizeram o TBC. Acreditaram, fizeram o TBC, fizeram a Vera Cruz, o Chinchilla Matarazzo, que fez o Museu de Arte Moderno, junto com o Chateaubriand. Então, saudades dessa ousadia dos empresários, né? Vamos lá, empresários. Agora, a gente vê que o senhor, você, não sei como que prefere que chame. Você mesmo. Fala dos personagens com muito carinho e relembra, vejo o brilho nos olhos. Tem algum personagem, assim, que foi especial, assim, ou pela dificuldade, ou pela pesquisa, mas que marcou, assim, essa carreira? Olha, os personagens... O teatro nunca é fácil. Tem alguns personagens que você mais facilmente encontra a embocadura e você vai. Mas sempre tem um processo que sempre, quando chega na hora da estreia, dá aquela dorzinha de barriga, né? Se não tiver essa dor, então não existe, exatamente. Então sempre tem uma luta entre você e o personagem no sentido de um ocupar o espaço do outro, né? Mas na hora em que ele ocupa o espaço, ele vai. Ele flui. Eu fiz personagem que eu ganhei prêmio, eu fiz com a Regina Duarte, eu fiz Réveillon, eu fazia o pai dela junto com Yara Amaral. Foi um trabalho também inesquecível, ganhei muitos prêmios, entendeu? O meu prêmio também foi conviver com Regina, com Yara, com Mário Prata, que fazia para o Enio Gonçalves, que já também não está mais entre a gente. Foi um trabalho maravilhoso. Nós ficamos em cartaz durante 1 ano e meio. Outro, Noite dos Campeões, que eu fiz com Raul Cortez, com Cláudio Correia Castro. Também foi uma peça maravilhosa. Um elenco fraco, né? O Raul Cortez, Cláudio Correia Castro. Você. Uma peça americana dirigida pelo Cécio Thierry, filho da Tônia, que aliás era meu padrinho de casamento. E fiz também
um personagem muito bonito. Esse personagem que eu fiz no Panorama Visto da Ponte, que foi do Sérgio, Sim. que é esse advogado que o Sérgio Brito fez, também foi um personagem inesquecível para mim. Porque eu juntei um pouco da minha memória com a coisa, mas da minha memória com a minha vivência, Claro. né? O veludo o veludo, eu tinha acabado de fazer, eu tinha ganho o meu primeiro prêmio, que era o Saci, entendeu? Prêmio maior do teatro brasileiro, no 3º ano de carreira, com um personagem do Pinter. Tinha 20 e poucos anos de idade. Nossa. Ai, que E delícia. aí, esse foi um personagem que foi uma dureza. E foi também o personagem que me revelou também como ator. Mas Foi dureza no sentido de encontrar o personagem, de porque eu tinha pesquisa, ou era tudo para o muito personagem. diferente? Esse aqui são fotos do veludo que passaram aí. Mas o veludo foi... Eu tinha acabado de ganhar esse prêmio e o veludo... Era uma bicha louca do bordel, entendeu? Entendeu? Aí eu tinha feito um machão que era um motorista de caminhão. Você acabava de fazer um machão. Entendeu? Que também não tinha nada a ver comigo. Eu sou uma pessoa muito mais afável e tal. Mas aí todo mundo falava assim, mas você está recém-casado, tem um filho, como é que você vai fazer uma bicha louca aí? Eu falei, mas é a primeira vez que esse personagem vai ser um homossexual como personagem, sem ser caricato. Claro. Nossa, E eram 15 minutos em isso. cena. Mas ele entrava debaixo de aplauso e saía debaixo de aplauso. Às vezes tá vendo a Entendeu? dificuldade, vem pra... Exatamente. provar pra gente que a gente pode, foi né? maravilhoso. Eu considero um dos grandes trabalhos da minha carreira. Mas você sabe, quer dizer, a tua carreira sempre foi marcada por esse altíssimo espectro, né, de personagens. Personagens absolutamente diferentes um do outro. E muitas vezes um sucedendo o outro com contrastes muito grandes. Tem um personagem teu que eu lembro na televisão, né? Já de alguns anos, vamos dizer assim, alguns anos atrás, sem fazer contas, né? E que também eu vi muito Sérgio brilhar ali, que dentro da novela Ana Raio e Zé Trovão. Exatamente. Era aquele chefe do circo, o dono do circo, né? Que eu tenho... Uma coisa emblemática, né? Principalmente em tudo que está se tentando fazer para se fazer o circo brasileiro ressuscitar. Coloca no ar, por favor. Trabalhando! Maria Lua, eu tô pensando seriamente em te convidar para fazer parte da minha companhia. Eu, você e a Nina trabalhando nos shows da Caravana Brasil, mas também nos shows da minha companhia, como esse que nós acabamos de fazer agora. O que você acha da ideia? Fantástico, fantástico. Completamente diferente, né? E certamente é pérola do Mauro Razzi, que nós ficamos 5 anos em cartaz também, lotando as casas com Vera Holtz, Sônia Guedes, que partiu recentemente, Sim. entendeu? E foi também um trabalho inesquecível. Mauro, depois que eu fiz essa peça, eu fiz mais 2 peças do Mauro. Uma peça que era uma homenagem do pai dele, que era o Crime do Dr. Alvarenga, que o Paulo criou aqui em São Paulo e eu criei no Rio. Paulo Altran criou em São Paulo. E depois eu fiz Alta Sociedade, que éramos só eu e Fernanda, viajamos todo o Brasil. Eu e Fernanda Montenegro dividindo o palco. Nossa, é um prazer assim. Que delícia. Fantástico. E você sabe que eu e a Fernanda, a gente se trata de primo, né? Ah, é? Porque a minha família é de origem sarda e a família dela também. Inclusive, o governo italiano, lá no lugar onde a família dela nasceu, o avô dela, eles fizeram uma casa cultural, ela foi inaugurar lá na Sardenha. Olha. Então a gente tem esse antepassado sardenholo italiano. A gente quase não nota. Só que não, E né? olha, eu vou dizer uma coisa para você. Acabei fazendo com que meus filhos também seguissem a carreira, né? O Duda Mamberti, ator, Sim. está em cartaz com um espetáculo do Wisner lá no Centro Cultural São Paulo. O Carlos foi o produtor do Panorama e é o produtor do Visita do Sr. Green, vai comigo para a Rússia. E o Carlos está dirigindo agora um espetáculo com o maestro João Carlos Martins, que vai estrear no Santander. Olha, é um que musical, bonito. só que ele está como diretor, só ele é produtor, mas também diretor, entendeu? E vai ser um concerto com música de cinema também maravilhoso. Vai ter
é um evento agora e um outro no dia 8, se não me engano. E o Fabrício Mamberti, que é o meu mais novo, é diretor da Globo há 25 anos, dirigiu Deus Salve o Rei, recentemente, que foi também uma novela especial. E vamos deixar claro que o papai Sérgio não teve nenhuma influência na escolha da profissão dos filhos. Mas não tem jeito, né? Convive, ele acaba se apaixonando A minha pela neta, profissão. filha do Fabrício, está começando uma carreira agora como cantora. Tudo na arte, gente. Não tem Todo jeito. mundo na arte. Gente, vamos jeito. mostrar um pedacinho de Dona Anja, Sérgio Mamberti. Vamos lá. Foi gravado aqui. E a Câmara, como está, Comerlado? Ótimo, Padre Antônio, ótimo. O Comerlado é um excelente trabalhador. Trabalha pro povo. Que isso, Adelaide. Eu faço apenas o que todo político deveria fazer, não é? Cumpro minhas promessas. Aliás, esse é o dever de todo fiel, não é, Comerlado? O Padre Antônio não quer almoçar conosco? Bem, O Padre Antônio já está comprometido, Adelaide. Vai almoçar na casa do prefeito. Isso. É mesmo? Mas que ótimo! Então, eu e o Comerlato também aceitamos o convite. Com prazer. Eu só vou dar uma passadinha em casa. Eu encontro o senhor daqui a pouco, Padre Antônio. Tchau, Maria Helena. Até logo. Prazer, sim, até mais, dona Maria. Como é metida. Tudo que ela quer na vida é ser primeira-dama de Rosário. Pronto, padre, podemos ir? Eu vou trocar os paramentos. Deca! Fantástico, meu Deus. Todos os personagens, mesmo os mais dramáticos, têm uma ponta de humor. Não, Eu acho que o humor é fundamental. Sim, isso é fundamental. E eu estava vendo você fazendo esse papel em Dona Anja e me ocorreu o seguinte, você tem assim uma ideia de quantos religiosos você fez durante a tua carreira? Assim, porque eu lembro que não foram poucos, né? Não foram poucos. Eu fiz na Record também um outro padre. Eu acho que eu fiz pelo menos uns 4 ou 5 padres. 4 ou 5 padres. Principalmente em novelas. Mais em novelas do que em teatro. Mas são personagens que de repente acho que de repente tá na memória emotiva, de repente você, vamos chamar uma Mamberti para fazer o padre e tal. É isso que eu ia perguntar. E fazendo assim, faz um padre, o segundo, o terceiro, o quarto, essa memória emotiva ajuda ou atrapalha? Porque a gente pode cair naquele lugar tipo, opa, tô fazendo a coisa que o padre lá atrás fez. Porque os padres que eu fiz eram diferentes, porque nem todo padre é igual, né? Não, totalmente diferente. Graças a Deus. Então, certamente tinham padres... Vocês viram de Dona Anja, ele era um homem extremamente crítico com relação ao poder público, né? Que estava ali, aquele prefeito ali, era um prefeito que estava tentando se aproveitar justamente da paróquia para fazer o seu proselitismo, né? Mas então, isso existe no Brasil? Meu Deus, imagina. Isso é ficção. Isso é ficção, gente, é só novela. Sem dúvida, não é? Mas então, teve um trabalho teu também, quer dizer, como todos os outros, mas que chamou muitíssima atenção, não só pelo conteúdo histórico, mas pela força que você deu a esse personagem. Foi dentro da minissérie A Muralha, não foi? Foi. Olha, a Muralha, eu fazia aquele homem, era aquele vereador, o primeiro vereador da cidade de São Paulo, que ele tinha uma cama, ninguém tinha cama no lugar. Foi maravilhoso o trabalho com a Denise Saraceni, outra diretora extraordinária também. Olha, puxa vida que... Você trabalhou com pessoas, além, quer dizer, claro que o teu talento acima de tudo, mas, poxa vida, você trabalhou com pessoas fantásticas. Sempre a gente teve essa alegria de estar contracenando com colegas sempre muito talentosos e a Muralha foi uma coisa... Nossa, impactante, né? Impactante. Eu tinha visto na Record, na Record não, na Excelsior. Na Excelsior. Entendeu? Primeira montagem. Nossa. E aí depois foi montado e eu passei a fazer... Era com o Bogos, não era? A Muralha na Excelsior, eu acho que foi o Bogos, né? Olha, tinha o Bogos, tinha
Olha, eu não me lembro exatamente. Não, era um elenco extraordinário. Eu acho que a Rosa Maria estava Rosa Maria Murtinho. O Bogos. Tinham personagens lindos. Nossa, uma coisa maravilhosa. E era uma direção. Naquela época não tinha as facilidades que a televisão tem hoje. Claro. Entendeu? Era uma montagem muito difícil. Mas já a muralha, sim, a muralha foi feita com apuro e já tinha uma produção muito rica, né? Muito rica. Então, vamos colocar no ar aí a muralha, né? Nessa já releitura né, que a Globo fez e com o Sérgio Manberti. Vamos lá. Eu tenho uma cama! Uma cama, formosa dama. A única cama que há na vila de São Paulo de Piratininga. Alto lá. Sou ouvidor. Tenho curso de letras em Coimbra. Os Lusíadas de Camões. E um morgadio em Portugal. Pois eu tenho roupas, roupetas, rupetilhas, capas, borzeguins de carneira, botas de vaqueta, luvas enfeitadas de um espelho e muito mais para o asseio e a vaidade de um homem de bem. Cristóvão Rabelo, vereador da Vila de São Paulo, ao seu inteiro dispor. A gente percebe, o humor tá sempre ali, né? Rondando. Sempre tem uma pitadinha. A importância da cama. Agora, uma pergunta. O Sérgio tem preferência, não preferência, mas que goste mais de teatro, cinema e novela? Tem uma coisinha que, tipo, o coração bate, assim. Olha, o teatro é a arte do ator. Porque berço, né? O ator é que está em cena. Tem o texto, tem o diretor, tem tudo, mas quem celebra a cerimônia é o ator. Então, o teatro é do ator porque ele está no palco e ele está em contato com o seu público. Não tem edição. Não tem edição, não tem como montar, não tem como dirigir efeitos, nada. É ele mesmo que faz, entendeu? E sempre tem um imprevisível também que sempre acontece. Tem dias que acontecem coisas que você não espera. E depende da plateia também, né? Exatamente. Então tem esse lado também dessa emoção. Então o teatro, é por isso que isso não é insubstituível, por isso que o teatro tem 2000 anos. Claro que a televisão, você vê, no teatro não poderia ter essa memória gravada, viva, né, tão forte como está aqui. Hoje em dia até se faz mais registro dos espetáculos, mas não tem a mesma vibração. Não tem a mesma vibração. E aqui não, as imagens, o cinema e a televisão são momentos assim muito importantes, entendeu? Que da minha carreira e que também de uma certa maneira serviram para difundir o meu trabalho e também para que eu chegasse mais longe, né? Porque essas novelas todas, os filmes que eu fiz, são mais de 40 filmes, percorressem o mundo, né? Então isso também cria para a gente uma outra dimensão. Mas certamente o teatro é aquela coisa especial. É o berço, né? Onde a gente aprende. Principalmente a adrenalina que você tem que ter, quer dizer, que você tem que manter. Né? Eu acho que eu fico olhando, né, atores como você, como outros tantos geniais atores que a gente conhece, quando eles entram no palco, parece que uma coisa alimenta a outra. Exatamente. Né? Então, a adrenalina da entrada e logo depois a reação do público e logo depois a adrenalina novamente e a nova reação. E aquilo vai num crescendo até o final da peça, onde você chega no clímax, assim. É uma coisa maravilhosa, é um milagre. Né? É um milagre, eu falo. O teatro é uma alquimia mesmo, é uma coisa muito especial que você tem ali. Não, e essa emoção do palco Eu estou vendo uma foto que é uma hora de agradecimento. Estão os dois jovens do elenco aqui aquele menino tem 23 anos. Eu tenho 80. Não é gostoso a gente conviver? Imagina, e trocar, com atores de várias gerações, né? E trocar isso, poder. Um ensina o outro, com certeza. São trocas de experiências, de energia. É uma coisa linda. Agora, você, claro, com esse gás todo que você tem, com essa garra, com esse tesão que você tem sempre teve, né? De fazer arte, desde a hora que você começou. Eu queria questionar um pouquinho isso. Você é de Santos. Sou de Santos. Né? Quando é que
pintou na tua cabeça, assim, de repente, se dedicar tanto à dramaturgia, vindo de uma cidade portuária, né? De uma cidade próxima a São Paulo, mas, como disse você tem 80 anos, então você 39, né? Você Sou de 39. 39. Então, como é que veio? Como é que isso tudo surgiu lá atrás? Tudo tem berço, né? O meu pai era um homem e minha mãe era Meu pai era funcionário da Receita Federal, mas ele era diretor social de um clube. Então, ele fazia toda a parte recreativa do clube. Então, trazia espetáculos de teatro, ele organizava os arraiais na época do São João. O carnaval, era ele que tocava o carnaval. Então, o papai... E, certamente, mamãe educadora, foi professora da escola onde o Lula estudou, lá em Vicente Carvalho. Mamãe, ela se dedicava à educação, acreditava que realmente o Brasil só podia ser o Brasil que a gente quer na hora que tivesse educação. Ela acreditava naquela época, hoje as pessoas não acreditam. Ficou mais difícil. Ficou mais difícil. Mamãe foi professora de escola de periferia durante a vida toda, foram 30 anos, entendeu? Mas foi uma pessoa muito dedicada. Então, essa junção entre educação e cultura, para mim, foi muito presente, então, não só para mim, como para o meu irmão, entendeu? O Cláudio começou a fazer teatro, na verdade, como ator, antes que eu, né? Ele fazia operetas na escola, que tinha um professor dele que dirigia essas operetas. E eu estava pensando mais no backstage, para ficar com o diretor e tal. Eu tinha, assim, um certo respeito profundo, assim, pela coisa do ator. E eu falava, não, o Cláudio é mais extrovertido que eu, o ator é uma coisa... sempre tem esse... Como é que eu vou saber se eu sou ator ou se não sou bom ator e tal? Aí eu fui para a Aliança Francesa para exercitar o meu francês, de um grupo de teatro, e eu fui convidado para fazer uma peça em francês. Era um sketch, que era um mordomo, o primeiro mordomo. Primeiro mordomo, olha. O primeiro mordomo ninguém esquece. A gente nunca esquece. Se chamava Firmino, que ele entrava em cena para dizer que o jantar está servido, mas levava meia hora. Porque o negócio foi o seguinte, na hora que eu ia entrar em cena, foi uma loucura, porque eu, de repente, vi como se tivesse uma lâmina de vidro, eu não conseguia entrar em cena. Aí o diretor percebeu que eu tinha travado, ele me deu um pontapé no bumbum e eu entrei Agora em cena e falei, madame, eu tenho uma coisa importantíssima para dizer para a senhora. Só que eu esqueci completamente o que é. Aí ela falou, mas que mordomo é esse que não sabe? Aí eu começava a falar muito, ela falava, olha, volta para o interior da casa, quando você lembrar, ela me deu uma bronca. E isso não estava no texto? Não, isso era do texto. Não, isso era do texto. Ele levava meia hora para dizer o que ele precisava. Porque aí ele começava a contar a história, como a gente está aqui, a gente está emendando uma na outra, né? E aí ele ia lá para dentro, quando ele voltava, ele falava, madame, eu lembrei, o jantar está servido. Que coisa tão importante. É que as pessoas têm essa visão, né, que o ator tem que ser extrovertido. E tem muitos atores, bons atores, que não têm isso, não são extrovertidos. Mas que na hora que entra em cena, acontece a mágica que a gente fala, né? Pois né? Essa coisa que não tem nome, mas que a gente sabe que está sempre presente, né? Essa intuição, E tá passando e tocando o outro, né? E dando uma informação, né? Somando, fazendo a pessoa pensar, refletir e reavaliar, né? É isso toda aí. A história. Mas então, vamos apresentar um trechinho de... não? Temos são as fotos. Então vamos lá. Olha lá. Zuleika e seu Dionísio. Que lindinha. Olha os dois em cena lá. Foi muito bom. E é muito engraçado porque quando eu falei, nossa, vou trabalhar na casa, foi minha primeira novela. Sérgio Manberti, meu Deus, muito nervosa, tudo. E ele super querido, tipo, relaxa, vai se divertir, entendeu? Porque essa troca é gostosa. Super generoso, foi incrível. Eu amei. Mas você sabe, eu estava lembrando agora de um papel que você fez, assim, que é uma coisa da forma como você fez. Foi uma coisa que me impactou muito, né? Quer dizer, grande novidade, alguma coisa que você fez me impactou bastante, mas que foi engraçadinha.
Porque você vinha de papéis, né? De pessoas exigentes, respeitáveis e tal, e de repente você mergulha no universo do Nelson Rodrigues daquela forma, dos canalhas de cabeça, do Nelson Rodrigues. Dos canalhas do Nelson. Como é que foi essa transformação, essa metamorfose para você? Kafkiana. Kafkiana. Olha, foi o primeiro grande papel da Alessandra, né? Foi. E eu fazia um tio estuprador, né? Era um apenas homem isso. Violento. E eu tinha que fazer uma cena em que... porque ela provocava, evidentemente, que ela era danada. Ela gostava mas também. Ele justamente tinha uma cena de sedução na biblioteca do pai dela, entendeu? E era uma cena difícil para ela. Mas eu diria que foi ali, talvez foi a primeira cena dramática da Engraçadinha e onde o personagem realmente adquiriu a sua densidade. E a sua intensidade dramática, inclusive, porque eu conhecia a Alessandra desde pequenininha, porque ela é de Santos também. Sim. Ela é sobrinha de um amigo meu. E aí, de repente, eu tinha que ser extremamente invasivo, porque ele era uma pessoa bem nojentinha mesmo. Ele era uma pessoa terrível, sabe? Um tio, né? assim... Terrível. E ali, esse encontro foi tão forte que o personagem dela eclodiu, entendeu? E depois foi o alicerce para isso. Nós estivemos até comentando esses dias. Carreira dela. A Alessandra está fazendo uma bela peça aí em cartaz. Está em cartaz também em São Paulo nesse momento. Mas também é gostoso de você ver uma menina que começou e que de repente também hoje é uma atriz consagrada e tudo. A gente vê essa convivência toda, e lembrar, né, disso que a gente tudo, vai como tendo. começou. Fantástico. Enfim, gente, nós estamos aqui em estado de graça, né, a Gisele e eu, recebendo dentro do nosso Curtas e Quentes, dentro desse nosso espaço limitado, mas estamos recebendo essa multidão incrível de personagens maravilhosos, de pessoas maravilhosas. Todas elas existem dentro, fora e ao redor de um dos grandes atores brasileiros, chamado Sérgio Manberti. Sérgio, é uma graça muito grande poder te receber aqui outra vez e falar um pouquinho dessa carreira. E, meu Deus, dá para você falar durante, sei lá, semanas, meses aqui. Minha vida tem sido uma vida muito intensa, porque, por exemplo, quando eu fui para o Ministério da Cultura, eu fui convidado pelo ministro Gilberto Gil. Sim. E foram 12 anos que eu tive que abandonar o palco, né? Porque, justamente pela exigência do código do servidor, a única peça que eu fiz um Saramago, com a presença do Saramago, em Portugal, durante o meu mês de férias em Lisboa. Fizemos uma temporada de terça a domingo no Teatro São Luís de Lisboa. Meu Deus. Entendeu? Foi uma temporada maravilhosa. E, de resto, eu fiz uma participação pequena no Profeta, mas eu fiquei afastado dos palcos. Mas ocupando cargos muito importantes, eu fui presidente da FUNAT, eu implementei o primeiro Plano Nacional de Cultura, fui secretário da Diversidade Cultural, participei das reuniões da Unesco, eu fui organizador da maior exposição, eu fui o comissário-geral da maior exposição que o Brasil já fez no exterior, no seio da comunidade europeia. Maravilha. Foi um trabalho de 2 anos, um trabalho extraordinário com a presença dos reis da Bélgica, da Dilma, que inaugurou. Mais de 2 milhões de pessoas assistiram essa exposição com tudo que tinha de melhor da cultura brasileira, entendeu? Então, tudo isso se agrega mas como que você ficou? Eu falei, eu fiquei naquela emoção sempre de falar assim, qualquer hora eu volto. Qualquer hora eu estava guardado, o ator estava ali. Sem dúvida. E eu, como atriz, como jornalista, quero agradecer o que você faz com a arte, para a arte. Obrigada. Obrigado a vocês. Sempre. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas vocês... Antes do intervalo, eu tenho que falar sobre uma outra delícia, além da delícia arte, de estar com você, com o Sérgio.
eu tenho que falar de uma delícia, que são os chocolates da Pan. A Pan, que desde 1935 fabrica os chocolates mais deliciosos que você conhece. Fabrica e distribui os chocolates por todo o Brasil. Desde 1935. São famosas as moedinhas de chocolate, o chocolapes, o pão de mel da Pan, os bombons recheados, que são sempre... Acabei de ganhar essas moedinhas. Você já ganhou as moedinhas? Eu achava na minha época que aquelas moedinhas eram do tio Patinho. Eu também. Para mim são do tio Patinho. Mas, gente, Tio Pantinhas. A gente está encerrando essa parte do Curtas e Quentes. É claro que o Papo em Dia prossegue, né? Já com o Luciano, com a Gisele. Eu estou agradecendo muitíssimo esse dia, esse presente tão maravilhoso que é a presença do Sérgio aqui com a gente, e estou indo embora. Mas o dia continua e a Rede Brasil com vocês. Sérgio, muitíssimo obrigado, viu? Te espero lá no teatro, viu? Fica com Deus. Espero vocês também lá no Renaissance. Gente, muito obrigado, um grande abraço e tchau. E vamos de música. Vou com você, Pedro Terra. Olá. Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber se é assim? Deixa-me do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, quando é assim, você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca de paixão. Não há como doer pra decidir, só dizer sim ou não. Mas você adora um sim. Rede Javan. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me desavessa nessa de horror e me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0 a 0, eu quero 1 a 1. Sei lá o que te dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em braille do que você decide se dá ou não. Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim.